A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 20. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Meus amados irmãos, muitas vezes quando nós estamos lidando com o assunto fé, nós temos que tomar muito cuidado, porque para algumas pessoas fé representa o sentimento, representa um sentimento que lhes ajuda a enfrentar as realidades da vida, e isso nós podemos chamar de fé, sem que ele precise ter contato com as coisas da vida. Então tem muita gente que tem fé, e a fé que essa pessoa tem, ao invés de colocar essa pessoa em contato com a vida, protege essa pessoa da vida. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm muita fé, e quem seria eu para tirar a fé dessas pessoas? Eu não quero nunca fazer isso. Pessoas que têm fé que um dia vão ficar ricos e milionários. Eu vou um dia ficar rico, vou ficar rico, vou viver a vida sem problema, minha mulher vai entrar no shopping e vai comprar o que ela quiser, a hora que ela quiser, eu vou trocar de carro sempre por um melhor todos os anos, eu vou viver uma vida sem prestação, sem problemas, eu vou viver uma vida tranquila. Essa fé, essa pessoa. Esta fé que a pessoa tem é uma força que ele tem dentro de si, que ajuda ele a enfrentar o quê? O ônibus todos os dias, que ajuda essa pessoa a enfrentar, muitas vezes, filas nos ambulatórios médicos, que se contenta, né? Acha que ser rico é poder comprar um celular novo, se contenta com um celular novo. A pessoa tem uma fé, mas esta fé, ela não é baseada num contato com Deus. É uma força que a pessoa tem dentro dela que ajuda a enfrentar as agruras da vida. Então, por exemplo, eu conheço mulheres que o marido já saiu de casa, já se casou com outra, que já tem filho com a outra, que nunca mais deu notícia faz 10 anos, e a mulher diz assim no coração dela, não, mas Deus vai lhe trazer ele de volta. Essa certeza que ela tem que Deus vai trazer esse homem de volta, como se Deus estivesse realmente colocando cabresto na boca das pessoas e trazendo os maridos de volta para as mulheres, que Deus não faz isso. Salmo 32 diz que Deus não faz isso, que Deus não nos trata como mulas, colocando cabresto na boca das pessoas e dirigindo as pessoas para um lado e para o outro, como se fossem animais de carga. Deus não faz isso, mas essa mulher tem essa certeza, que Deus vai fazer isso com o marido dela. Não importa se o marido nunca vai voltar para casa, importa que ela, com essa fé, enfrenta a vida dura do dia a dia com os filhos. Ela tem uma fé que, ao invés dela olhar para a vida com realidade, ela olha para a vida projetando uma coisa que não vai acontecer. Mas essa coisa que não vai acontecer dá a ela força para continuar. Sem isso, ela talvez desmoronasse. Sem essa força, talvez essa mulher fosse uma mulher destruída na vida. Então a fé funciona como uma espécie de narcótico, de entorpecente, como uma espécie de energizante. Ele narcotiza a realidade e energiza a pessoa a continuar trabalhando, a continuar lutando, a continuar sendo
e indo para a igreja, e dando dízimo, e orando, e dizendo, mas Deus vai fazer, mas Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Eu, às vezes, como pastor, entro em crise. Vou confessar para vocês, porque não tem por que eu ficar mentindo. Eu, às vezes, tenho crises e crises brabas, como pastor. Por exemplo, eu tenho uma crise, muitas vezes, de achar que as pessoas querem viver aquela frase que a gente, às vezes, brinca, me engana que eu gosto. Assim, pastor, me engane, por favor, que eu preciso. Me diga uma coisa, não importa que seja verdade ou que seja mentira, mas diga uma coisa que me ajude a ir para frente. Se for mentira, não importa, importa que eu estou indo para frente. E eu não sei fazer isso. Eu tenho essa crise, que eu não sei fazer isso. Eu não sei olhar para uma mulher que acabou de enterrar um filho, prematuramente, o menino morreu na flor da idade, e olhar para essa mulher e dizer o seguinte, não, mas seu filho morreu, mas, sei lá, inventar um negócio aí, por que o filho dela morreu. Porque você deu uma brecha, ou porque o menino deu brecha, ou porque o diabo estava, tinha uma macumba. Não sei fazer um negócio desse, eu morro se eu fizer um negócio desse. Eu morro, eu acho que eu morro. Eu não vou conseguir viver com a minha própria consciência. Eu não sei olhar para uma pessoa, num Brasil como esse, e dizer para ele o seguinte, dê o seu dízimo aqui na Bethesda, deixe de dar naquela outra igreja, venha dar aqui na Bethesda, que eu lhe garanto que você nunca mais vai ter problema. Eu não sei fazer esse tipo de coisa. Eu não sei vender ilusões para as pessoas irem para frente. Então, um desses dias, um senhor que já foi, inclusive, membro da Bethesda, presbítero da Bethesda, lá de Fortaleza, eu encontrei ele numa outra cidade do Brasil, frequentando uma igreja e tal. E aí eu falei, mas eu não entendo, cara, você é da Bethesda, está frequentando essa igreja, que os ensinos dessa igreja não tem nada a ver com a Bethesda, nada. Eu falo A e eles estão falando Z, eu estou falando B e eles estão falando M. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, como é que você... Aí ele disse assim, não, pastor, porque lá nessa igreja, eu sei que tem muitos erros e eu nem concordo com a doutrina deles, mas eles me ensinaram a ser valente. Aí eu olhei e falei, valente? Ora, para ensinar uma pessoa a ser valente, não precisa pregar o evangelho. Você pode aprender a ser valente em várias áreas da vida. Você faz um curso de empreendedor administrativo e você fica valente. Você faz um curso de relações humanas e como lidar, você fica valente nos seus contatos pessoais. Não precisa ser evangelho. Evangelho é outra coisa. Então é assim, nós precisamos de esperança. Mas que tipo de esperança? Eu preciso ter esperança, mas qual esperança? Uma esperança que me descole da vida e eu fique vivendo em castelos que não existem, que eu viva uma realidade que não tem realidade com a vida. Que tipo de esperança? Uma que eu vou passar o ano de 2006 constantemente dizendo assim para mim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Num auditório com 1000 pessoas, óbvio que haverá pessoas ali que podem repetir e vão repetir 200 vezes, mas vão ter problemas com hemodiálise, vão ter problemas com despejo, vão ter problemas com luto, vão ter problema de como lidar com advogado, vão ter causas na justiça. Lógico. Então a gente criar uma esperança ilusória, ela pode gerar valentia dentro de você, mas ela pode também gerar uma grande, enorme, mega, brutal decepção. Porque você luta, e aí a vida vem com as suas intempéries, com o inédito, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, nos surpreende, aí você diz assim, e aquele pastor que prometeu para mim? E o pastor sempre está protegido, né? Pastor sempre se protege, eu não tenho problema se eu vender um pacote ilusório, porque se você vier a mim e disser, pastor, olha, você falou ali, mas não deu certo. Aí eu digo, não, isso culpa é sua, você deve ter acontecido algum problema com você deve ter dado alguma brecha, você deve ter pecado, eu acho que você não foi sincero. E como a gente sempre peca, você vai acabar, em algum momento da sua vida, se sentir culpado, porque as coisas não deram certo. E o pastor está sempre resguardado. Mas eu não sei fazer isso. Mas eu quero ensinar esperança.
E aí a gente fica nesse baile, sem saber para que lado vai. O que é, na verdade, esperança, pastor? É a gente viver uma ilusão de que se eu fizer tudo direitinho do lado de cá, Deus se compromete a fazer tudo direitinho do lado de lá? Será que Deus é assim? Deus, se você fizer tudo direitinho do lado de lá, eu faço tudo direitinho do lado de cá. Esse é o Deus da Bíblia? Será que o Deus da Bíblia lida conosco nessas dimensões? Porque se ele lidasse conosco nessas dimensões, nenhum de nós poderíamos jamais ter direitos a nada, porque nós sempre fracassamos. Se Deus disser assim, eu vou fazer o bem para você, se você se comportar direitinho do lado de lá, fizer tudo direitinho, se sacrificar, for buscar, ser valente, ser destemido, ter muita fé, não deixar de dar o dízimo, não deixar de fazer as coisas que você tem que fazer, eu me comprometo a fazer do lado de cá. Se Deus é esse tipo de Deus, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos, porque cada um de nós fracassou. Cada um de nós foi egoísta, foi medíocre, foi baixo, foi mesquinho. Cada um de nós. Deus não é esse tipo de Deus. O Deus da Bíblia é um outro Deus. E o Deus da Bíblia não é esse Deus que está no mercado evangélico brasileiro. E nós temos que nos desprogramar. Se nós quisermos ter esperança, se nós quisermos olhar para a vida com esperança, nós temos que nos desprogramar de uma fé ilusória, de uma fé não realista, de uma fé não meritória dos meus méritos. Eu não posso ter esse tipo de fé, porque se eu tiver uma fé que depender dos meus méritos, eu não vou conseguir atravessar os altos e baixos que a vida tem. Não vou, ninguém vai. Aí o profeta Jeremias, que é conhecido popularmente como o profeta das lágrimas, escreveu um livro de lamentos, choros, de ais, fala de esperança. E ele vai ser a nossa inspiração, porque nós queremos que o Senhor traga a nossa lembrança, o que pode nos dar esperança. Ele tem algumas coisas interessantes no texto. Israel foi devastada. O povo judeu foi invadido. Povos estrangeiros dominaram a terra. E o profeta vê essa realidade, o coração dele se parte. Não era isso que Deus queria. Não era para ser assim, mas aconteceu. E aí o profeta fala de esperança. No capítulo 3, famosíssimo texto, e eu li para vocês. Ele disse, eu me lembro disso tudo, e minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Primeiro, a nossa lembrança cristã não é nem pessimista e nem é otimista. Ela é realista. A esperança cristã, a nossa memória, ela não é nem idealizada e nem é pessimista. Ela é realista. Porque vejam bem que no versículo 20... o profeta coloca no 20 e no 21 duas faces de uma mesma moeda. Ele diz, eu me lembro e minha alma desfalece. Tem coisas que eu me lembro e eu choro. Tem coisas que eu me lembro e tenho esperança. Nossa memória não é idealizada. Por exemplo, eu quando me lembro da minha vida passada, as coisas que já vivi, as coisas que eu vivi desde que eu era criança, desde que tenho a minha memória mais remota, coisas que eu já vivi. Tem coisas que me fazem e me produzem dor na minha vida, e tem coisas na minha vida que produzem alegria, festa, e assim é a vida de todo mundo. Ninguém viveu uma vida que é só de desgraça. E ninguém viveu uma vida que é só de flores. Ninguém. Não importa se você é filho de crente, se você cresceu em igreja evangélica e se você se converteu quando você era menino. A vida de todo mundo é a combinação de coisas doces e de coisas amargas. Todos nós. Dores profundas, alegrias maravilhosas. Todo mundo. Agora veja, se minha vida passada, que já passou, é a combinação de coisas boas e ruins, não é preciso ser muito inteligente, basta ter um pouco de bom senso e pegar o passado e jogar ele para o futuro. Como é que vai ser o meu futuro?
vai ser a combinação de coisas boas e de coisas ruins. O futuro de todo mundo. Não adianta a gente pensar que nós vamos para a igreja, vamos orar a Deus, e Deus vai pegar o nosso futuro e vai dizer o seguinte: tem coisas amargas, mas o Ricardo orou bem, eu vou tirar os amargos da vida dele. Da agora por diante só coisa boa. Isso não existe. Isso é propaganda enganosa. Isso é mentira. Isso é enganação. Mas não é enganação de quem engana, não. É enganação que nós queremos. Ora, se a minha vida passada, olhe para a sua vida passada, os anos que você já viveu, você tinha 15 anos, 16 anos, 18 anos, 22 anos, 30 anos, 35 anos, você que é uma senhora já de 68 anos, olha para a sua vida. Tudo que você já viveu foi a combinação de coisas boas e de coisas amargas. Nas coisas boas, nós celebramos com a presença de Deus. E nas coisas amargas, nós choramos com a presença de Deus. Porque o Senhor não nos abandona quando nós passamos pelas horas amargas. A nossa vida cristã não foi trilhada só de coisa boa. Isso é mentira. Esse testemunho que às vezes a gente ouve em igrejas evangélicas: desde o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, nunca mais tive um problema. Mentira, meu amigo. Desde o dia que aceitei Jesus, nunca mais eu tive uma dificuldade na vida. Mentira. Isso não existe. Essa vida não existe. Todas as pessoas passaram por coisas boas e coisas desagradáveis. Agora você pega o seu passado e joga ele para o futuro. Como é que vai ser o meu futuro? O meu futuro vai ser também de coisas boas e de coisas desagradáveis. Quando você se converte, você não ganha um certificado de garantia de Deus de que a vida vai ser sem buracos. Que a sua vida daqui para frente vai ser só aleluia, aleluia, glória a Deus, vamos dançar a vida inteira para o Senhor Jesus, porque aceitei a Ele como meu Salvador e nunca mais eu vou chorar. Não existe isso. No mundo tereis aflições, disse Jesus para os discípulos dele. Jesus disse: eu não os peço que os tire do mundo, eu peço, Senhor, que o Senhor os livre do mundo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu não peço que o Senhor coloque uma redoma ao redor deles para eles serem protegidos e que nada os alcance. Eu peço que quando eles estiverem sendo açoitados pela vida, o Senhor não deixe que os problemas da vida façam o coração mirrar, a alma ficar atrofiada, a pessoa ficar azeda, a pessoa ficar amarga, a pessoa ficar destruída. Qual é a garantia que eu tenho como cristão? É que minha vida em 2006 vai ser ótima. A garantia que eu tenho como cristão é que em 2007, 2008, 2020, não importa quantos anos daqui para frente, a garantia que eu tenho, se vierem coisas, se acontecerem coisas amargas, Deus não vai me abandonar. Que se acontecerem coisas felizes, Deus vai celebrar comigo. Que a presença e a companhia do Senhor estarão comigo todos os dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa promessa de Deus é a mesma promessa do Deus que diz que Ele me conduz em águas tranquilas, leva-me a pastos verdejantes, que está comigo no momento do descanso, do refrigério, e refrigera minha alma. O mesmo Deus que refrigera e caminha comigo nos vales planos é o mesmo Deus que caminha comigo nos abismos, nas grandes dificuldades da vida. Isso é esperança. Por quê? Porque quando eu olho para trás, eu vejo que em todas as circunstâncias da minha vida, o Senhor andou comigo. Deus andou comigo. Então, assim, a minha lembrança não é idealizada. Sabe, lembrança idealizada? Sabe uma lembrança... Tem muita gente que não entende esse termo. Uma lembrança idealizada. Quer ver uma lembrança idealizada? Lembrança de quem morreu. Lá no Ceará tem um ditado popular que diz que quem morre vira santo. Que às vezes o cara não vale nada. No dia que morre, as pessoas... mas ele era tão bom. A gente idealiza. Só lembra as coisas boas. Não, o defunto tinha coisas boas, mas ele também tinha coisas... Não vamos falar nelas agora, mas tinha. Tinha. Se eu morrer hoje, ou amanhã, ou daqui a alguns anos, quando eu morrer, eu quero que as pessoas digam: olha, foi uma pessoa maravilhosa e tal, mas cá com vocês, lembrem-se o seguinte: ele também não era essas coisas todas. Que ninguém é.
Ninguém é, ninguém é. Então, assim como a gente não pode ter uma lembrança idealizada de pessoas, nós não podemos ter uma lembrança idealizada de coisas, de fatos da vida. Que às vezes eu encontro alguns crentes, e às vezes eles vêm para a Bethesda, que são do movimento de renovação da Igreja Pentecostal de Jesus, o arrebatador das multidões, de 1948. Aí chega aqui, pastor, igreja era aquela. Igreja era aquela. Ah, pastor, era avivamento, era fogo puro, era Jesus, era coisa, era maravilha, era o céu na terra. Não tinha nenhum problema essa sua igreja? Não tinha problema de jeito nenhum. Lá era assim, era pentecostal, era coisa de Deus, era coisa maravilhosa. Mas não tinha assim nada de um senão nessa igreja. Nada. Eu falei, caramba, isso é uma igreja, isso não é uma igreja, isso é um céu. Porque igreja tem que ter, nós não podemos ter, entende, memórias idealizadas. Tinha sim um presbítero que não gostava do diácono, tinha a fofoca da irmã Joana que falava com a da irmã Joaquina, teve já um problema lá de adultério que ninguém comentou, teve um problema que o pastor gastou dinheiro que não devia, nós tivemos uns problemas, mas não vamos esquecer os problemas, vamos só lembrar das coisas boas. Não, existem coisas que a gente se lembra que tem que ser real, é real, existe mesmo. Então assim, eu aceitei Jesus, minha vida é maravilhosa, Pastor, quando foi que você aceitou? Eu aceitei Cristo como meu Senhor quando eu era adolescente. Andei com Deus a minha vida inteira. Aos 21 anos de idade eu já estava num seminário estudando para ser pastor. Aos 23 anos de idade eu era pastor. Estou com 51 anos de idade. Minha vida inteira foi na obra de Deus. Sua vida foi maravilhosa? Maravilhosa. Não troco minha vida por nada. Mas isso só quer dizer que você nunca teve problema? Eu vivo cheio de problemas. Mas você não é crente? Sou. Mas o meu passado não é idealizado. Eu já tive momentos dentro da igreja, irmãos, que eu pensei que eu ia morrer. De traição, de decepção, de desencanto, de enfado comigo mesmo, outras pessoas. A vida é assim. Eu vou me casar no Senhor, pastor. No Senhor. Nós vamos nos casar, eu e a Mariazinha aqui, mas vai ser um casamento no Senhor. Eu digo, o que você está querendo dizer com isso? Que nós não vamos ter nenhum problema. Eu digo, e vão se divorciar daqui a 6 meses. Porque uma pessoa que se casa, entre aspas, no Senhor, com a expectativa de que não vão ter nunca nenhum problema, no dia que tiver, eles não estão preparados para lidar com o problema. Amigo, você vai ter problema no seu casamento. E você vai ter problema. E se casou no Senhor, sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou dizendo. E problemas que são só misericórdia de Deus. E casaram-se no Senhor. Então assim, qual é a garantia que eu tenho no porvir? Veja o que o profeta diz. Qual é a garantia que nós temos no porvir? No amanhã. Versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Qual é a minha garantia do amanhã? Qual é a garantia que eu tenho que eu posso olhar para o futuro com esperança? Porque eu lido, eu sou filho, eu oro, eu me relaciono com um Deus que é amor. Ele não é um Deus de causa e efeito. Ele é um Deus que é amor. Um desses dias eu estava ouvindo uma pessoa pregar o Evangelho e ele falando sobre as dimensões legais do Evangelho. Por exemplo, se você quando peca, a pessoa falava assim, o pastor falava, quando você peca, você dá direitos legais ao diabo de vir destruir com a sua vida. Aí eu pensei assim, olha que vida cristã miserável essa. Porque a Bíblia diz que todos pecam. E se alguém disser que não peca, é mentiroso. E a verdade de Deus não está nele. Todos pecam. Você já imaginou viver uma vida de constante medo de que você acabou de dar direitos legais? Não é uma pessoazinha qualquer, não. Você acabou de dar direitos legais a Lúcifer, que a Bíblia, quando fala dele, fala de um dragão devorador, de uma serpente perigosíssima. Essas são as imagens que a Bíblia faz do diabo. Agora você imagine, eu, você, todos os seres humanos que são instáveis. Nós somos instáveis, nós pecamos, a gente erra. Não estou aqui dizendo que vamos pecar. Não estou abrindo a porta para a gente ser agora um bando de pecador. Mas essa é a nossa realidade. Se em cada deslize nosso, se em cada hesitação espiritual nossa, o diabo olha quem? O diabo adquire poderes para destruir com a nossa vida. Vocês imaginaram o que significa isso? E direitos legais.
amigo. Isso seria devastador para minha vida. Tem um desses dias aí, uma pessoa bateu o carro num cruzamento. Bateu, pá, batida. Quantas batidas de carro tem em São Paulo durante um dia? Vamos perguntar se tem um desses dias aí. Quantas batidas de carro tem em São Paulo durante um dia normal de trânsito? 50? 100? Vamos ficar com 80, para não ficar nem na conta do mentiroso e nem no exagero. Vamos dizer 80 batidas por dia. Aí um crente bateu. Pá, pum. Aí veio a mim. Pastor, tô preocupado. Eu digo, por quê, meu irmão? Bati meu carro. E eu sinto que foi uma brecha que eu dei e o diabo adquiriu poderes legais e aí teve a batida. Eu digo, então deve ter sido assim um negócio que arrasou. O seu carro deu perda total, né? Não, foi uma batida assim, só amassou a porta. Eu digo, amigo, eu até disse pra ele, se ponha no lugar do diabo. De repente você é o arqui-inimigo do outro. Você anda como um leão querendo devorar o outro. Aí, de repente, alguém chega para esse leão que está querendo devorar o outro e diz assim, agora você tem poderes legais de devorar, pode ir. Você ia só dar uma batidinha na porta? Ia ser um negócio assim para arrasar. E um dia desses, deu um problema na Bethesda, aí o irmão falou, isso é o diabo. Eu disse, se o diabo fosse atacar a Bethesda, o teto ia cair, o negócio... Não ia ser um negócio, um som que, entendeu? Que queimou o fusível do som. Ia ser um negócio assim... sei lá, uma bola de fogo, um meteoro. Pô! É lógico! Você acabou de adquirir direitos legais de dizer assim, agora tá livre, vai lá. Ia bater uma portinha? Bateu a porta, amassou. Por que eu tô dizendo isso? Porque a maior segurança que nós temos na nossa vida é que esse papo de direito legal não tem nada a ver com o evangelho, com a graça, com a paternidade de Deus. Deus é nosso Pai. Qual é o Pai? Qual é o pai que daria direitos legais ao traficante do bairro para destruir com seus filhos, porque eles erraram em alguma coisa? Qual é o pai que faria isso? Deus é nosso Pai. Qual é a segurança que eu tenho? Que eu não estou nas mãos de um Deus que me trata juridicamente com um negócio de direito legal, não sei o que. Isso é papo. Deus me trata como filho, e filho querido, filho amado. Por isso que o Salmo 103 é tão importante para nós. Porque a Bíblia diz que assim como o Oriente dista do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões, assim como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco. Porque o Senhor não nos trata conforme as nossas falhas. O Senhor nos trata como filhos, porque Ele se lembra da nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos pó. Então, Ele é um Deus amoroso. Vai nessa tua toada da vida, sem estar se preocupando que Deus está jogando você pelo canto das esquinas. Que de repente o anjo fracassou. E fracassou por quê? Porque você não orou direito. Deus é um Deus que nunca abandonaria um filho dele. Jamais daria as costas a qualquer um de nós. E jamais nos trataria com negócio de direitos legais. E nos trata com afeto, nos trata com carinho. Por isso que ele diz aqui no versículo 22, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. É graças ao grande amor do Senhor que o diabo não vem como um rolo compressor destruindo com a gente. Não vem, porque Deus não dá direito legal a ninguém. Deus nos trata como filhos. Terceiro, a nossa maior segurança é a misericórdia de Deus. Veja no versículo 22, ainda ele diz assim, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Eu gosto dessa tradução da NVI. Inesgotável. Pense num rio que é inesgotável. Rio Amazonas. Vocês sabiam que o rio Amazonas tem na sua foz, ele deságua no Oceano Atlântico com mais de 120 quilômetros de largura. Sabe o que é 120 quilômetros de largura? Isso é rio. Pois o amor de Deus é como o rio Amazonas, inesgotável. A misericórdia do Senhor é inesgotável. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos tratar como nós merecemos. Isso é misericórdia. É Deus não me tratar como eu mereço. Isso é misericórdia. Deus não vai me tratar como eu mereço, porque senão eu já estaria destruído. E é inesgotável, porque Deus vai caminhar comigo nos meus altos e baixos, nas minhas inquietações. Deus vai caminhar comigo nas minhas dores. Deus vai caminhar comigo quando eu estou impaciente, quando eu estou triste, quando eu estou decepcionado, quando eu estou alegre, quando eu estou com fé, quando eu estou sem fé. Deus vai caminhar comigo. E qual é a segurança de que Ele não vai me abandonar?
As misericórdias dele são inesgotáveis. As misericórdias de Deus são inesgotáveis. E eu gosto de misericórdia nesse sentido, assim. É que quando Deus nos vê, Deus não contempla o castigo. Deus contempla a possibilidade de um novo começo. Quando Deus olha pra gente, Ele não vê castigo. Deus vê a possibilidade de um novo começo. Por isso que tem um provérbio que diz assim: o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Então o importante na vida não é quantas vezes você caiu, é quantas vezes você vai se levantar. E o mais importante na vida não é quando foi que você caiu a última vez. O mais importante na vida é quando foi que você se levantou a última vez. Isso é mais importante. Deus não olha pra gente na perspectiva do castigo. Deus olha pra gente na perspectiva do novo começo. Senhor, eu quero começar de novo. Vem cá, vamos lá. Aí se o diabo disser assim: mas ele já caiu umas 25 vezes, e daí? Eu vou apostar nele de novo. Mas ele já caiu 285 vezes. Não tem problema, eu vou apostar nele de novo. Por isso que eu gosto tanto do livro de Números. Porque no livro de Números diz assim: o povo se desviou, veio uma grande dificuldade sobre o povo, mas o povo se arrependeu e o Senhor o perdoou. E aí o ciclo se renova de novo. E o povo se acomodou na bênção de Deus, caiu, etc, etc. Veio uma grande dificuldade sobre o povo se arrependeu e Deus perdoou o pecado. Aí alguém diz assim: mas Deus, assim eles estão te fazendo de bobo. Não, é porque eu amo. Você já viu alguém dizer isso de uma mãe que ama muito o filho? Às vezes a mãe ama o filho e os outros que não amam tanto diz assim: olha, ele está te fazendo de besta. Mas no coração da mãe ela sabe, não é que ele está fazendo de besta, é que eu não consigo evitar de amá-lo. Eu consigo evitar de amar rapazinho de 17 anos, meio barbudo, barba por fazer e tal, cheio de bossa e besta e grosso. E aí eu digo assim, dá um chute nesse cara, manda ele embora. A mãe diz assim: não, ele é meu filho, eu amo. É assim que Deus trata a gente. Qual é a nossa maior garantia? A maior tranquilidade que nós temos para olhar para o ano novo é que nunca seremos desprezados por Deus. Nunca. Versículo de número 23. Grande é a fidelidade de Deus. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu porei a minha esperança. Qual é a minha esperança? É nele. Não é nas circunstâncias, é nele. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. O Senhor é bom. Queridos, Deus nos ama de graça. Deus me quer bem de graça. E se alguém algum dia tivesse a petulância de perguntar para Deus assim: Deus, me explique por que é que você ama o Ricardo, Deus diria: porque eu quero. Eu quero. Não tem razões. O amor de Deus é gratuito. E a Bíblia diz que o amor de Deus é tão gratuito que Ele provou esse amor em Cristo, quando Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. E Paulo ainda faz essa analogia. Ele diz assim: por um bom, alguém se atreveria a morrer. Por alguém bom. Ainda é possível você imaginar alguém se dando por quem é bom. Mas Deus prova a fidelidade do amor dele para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então é assim, a nossa maior tranquilidade na vida não é a tranquilidade de que se eu fizer tudo bom aqui do lado de cá, Deus vai fazer tudo de bom do lado de lá e a minha vida vai ser um tapete sem problemas. A minha maior tranquilidade é que mesmo com todas as minhas deficiências, com todos os meus males, Deus nunca vai desprezar aquele filho e aquela filha que caminham com Ele. Deus vai conosco. Então assim, o que vai acontecer no ano que está na nossa frente? Eu não sei. Eu não posso prometer para você que está aqui e dizer o seguinte: este é o ano da virada. Todos os crentes da Bethesda durante o ano de 2006 vão ter tudo aquilo que o diabo roubou restituído. Tudo que você perdeu vai ser dado de você de volta. Eu podia dizer isso, mas eu não conseguiria dormir comigo mesmo se eu fizesse isso. O que eu faço? Eu não sei o que vai acontecer com você. Para algumas pessoas, pode ser que nesses próximos anos seja o diagnóstico de um câncer. Para outros, a falência da empresa que você trabalha. Para outros, o fim do seu casamento. Eu não sei. Não posso garantir que a vida vai ser um mar de rosas daqui para frente. Talvez você nem queira ouvir isso. Você diz: pastor, mas eu não quero ouvir esse tipo de coisa. Mas essa é a vida. E o que é a esperança? O que não importa o que vai acontecer, não é isso. A minha
paz e a minha tranquilidade estão no Senhor. Deus não abandona os seus filhos. Eu vou com Ele e Ele vai comigo. Eu sou do meu Senhor e o meu Senhor é meu. Eu sou do meu Senhor e o meu Senhor é meu. Isso é paz. No mundo nós vamos ter a mesma aflição, que a vida da gente é composta de coisas boas e coisas ruins. Todo mundo. Pode ser o Billy Graham, o Papa, pode ser o Presidente da República, o Bush, a Rainha da Inglaterra, pode ser o apóstolo da Igreja X, você pode ser um bispo, você pode ser cônego, você pode ser... Não importa. Você vai ter problemas, você vai ter alegrias. Ele é assim. E qual é a nossa esperança? Que Deus vai estar com a gente, segurando na nossa mão e dizendo: estou com você e vou lhe ajudar a passar por tudo isso e sair do outro lado mais do que vencedor em Cristo Jesus, Senhor. Pai, agradecemos de todo o coração que a Tua palavra é viva, eficaz. Ela fala conosco, fala à nossa mente e não despreza o nosso coração. Antes gera em nós uma novidade, uma esperança, gera em nós aquilo que produz vida e faz com que venhamos a ser mais humanos, mais fortes para vencermos as lutas que enfrentamos aqui neste mundo. E eu quero colocar nas Tuas mãos cada um dos nossos ouvintes, para que através dessa mensagem verdadeiramente tenham um encontro especial contigo, face a face. E é no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.